Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise da Bitcoin, das principais criptomoedas, com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 6 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas-feiras. Segundas-feiras cobrimos Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash. Terça-feira, hoje, Ethereum EOS e o par EOS Ethereum. Quarta-feira temos mergulho tecnológico. Quinta-feira, primeiros passos para quem está entrando nas criptomoedas. Sexta não temos edição. Ao sábado abordamos o mercado e a economia de uma visão mais ampla. E no domingo, a semana em revista. O que aconteceu e o que está por vir. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário do Ethereum cotado em Tether na Exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais segundo nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Nós vemos aqui uma movimentação que, embora esteja enquadrada entre dois canais, um de alta e um de baixo, nós vemos aqui uma movimentação horizontal razoavelmente ampla, mas convergindo sempre logo abaixo da região dos 180. Então nós estamos aí na região 170 a 180 predominantemente, e isso fica evidenciado pelas taxas horizontais. Para quem está acompanhando aí recentemente as nossas análises, esse gráfico aqui tem taxas horizontais que representam o agrupamento dos preços em torno de regiões que mais concentraram os seus fechamentos nos últimos aqui 61 dias. Então o que nós temos? Nós temos uma movimentação horizontal com leves desvios, preferencialmente para cima em amplitude e para baixo em quantidade. Então, a tendência é a movimentação horizontal, pelo menos por mais alguns dias, até nós termos uma definição de direção. Para quem está acompanhando as nossas análises do mercado, sabe que quem determina as direções não são as alts, é a Bitcoin. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. 171,80 Tethers a final do dia de hoje, fechamento diário na Exchange OKEx, horário de Hong Kong, no intervalo admitido de 169 a 174. É razoavelmente amplo, mais ou menos 1,44% é a nossa margem de erro, 46% que os preços variam de um dia para o outro ao final do dia de hoje. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa margem de erro. Então, a gente vê aí uma continuidade dessa movimentação horizontal. Caso ela, então, tem alguns excessos, o algoritmo está detectando uma faixa aí não superior a 169, 174 de desvio, e nós acreditamos então que ela deva fechar muito próxima ao centro desse intervalo, como nós falamos aqui, 171,80. Nós corroboramos a opinião evidenciada nesse algoritmo. Vamos dar uma olhada no outro ativo para o dia de hoje. Nós temos EOS em Tether, uma curva muito semelhante, que não é novidade. A gente agrupou elas propositalmente assim: Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash compartilham a mesma estrutura, Ethereum e EOS não, mas elas têm um propósito muito semelhante. E aí nós vemos aí uma curvatura bastante próxima. O que nós temos aqui? Baixo volume, evidentemente, os preços aí uma configuração de canal muito semelhante, também no movimento horizontal, mas aqui a gente vê um bias para altas um pouco mais exacerbado no EOS. O EOS está bastante deprimido, isso já vai ficar claro aqui no próximo ativo que nós vamos mostrar para vocês. 2,92 nossa expectativa para o final do dia de hoje, no intervalo que vai dos 2,87 aos 2,97. A gente chegou a fazer uma visita hoje aos 3,03, 3,02 na Exchange OKEx, mas não conseguimos nos manter naquela posição, o que é bastante razoável. A gente está quebrando ali uma linha importante, que é a linha dos 3, embora ele recentemente tenha chegado aos 3,22, faz esse recuo agora, e estamos aí praticamente aí na casa dos 2,90, 2,92 nesse momento. A gente deve se manter aí nesse range, essa é a nossa expectativa até o final do dia. Nossa margem de erro 1,69, 49,4%, que os preços variam de um dia para o outro. O primeiro índice 1,69 mostra ou permite a comparação de uma predição do ativo contra outras predições desse mesmo ativo, e o segundo critério, 49,4, permite a comparação de quaisquer ativos, porque ele compara margem de erro
com o que o ativo varia no dia. Então isso é uma medida aí em relação à volatilidade do próprio ativo, e a gente vê que medidas abaixo de 100%, predições com abaixo de 100% nesse índice, tem uma qualidade superior. Abaixo de 50% são excelentes. Isso é uma medida padrão, não é uma classificação nossa momentânea. Quando a gente fica acima, também reconhecemos. Vamos dar uma olhada aqui no par, então, EOS e Ethereum. A gente gosta de usar pares de cripto para que os traders, eventualmente no Brasil, ainda não é possível fazer trades com pares de criptomoeda. O mercado Bitcoin agora começou a fazer uma troca, não é exatamente um trade, né? Tu é obrigado a entrar no mercado, tu não tem uma opção de colocar uma ordem, então não é um trade, né? É uma opção de troca, como eles mesmos chamam, então não podemos agora chamar de trade, mas isso deve começar com o tempo a ter pares de cripto exclusivamente aqui no Brasil. Isso aí vai abrir um novo horizonte aí para o trader e vai possibilitar também outro tipo de operações nas exchanges. Infelizmente isso ainda não existe. Se nós estivermos enganados, por favor, nos corrijam. Nós queremos estar correto nesse tipo de informação, mas até agora o que a gente sabe é que aqui no Brasil os exchanges só permitem negociação de ativos com pares contra o real brasileiro. Isso aí não traz muita vantagem para o trader e, em consequência, não traz muita vantagem para as exchanges, tá? A essa altura do campeonato já tem maturidade que chega para tu ter pelo menos o par Ethereum, Bitcoin sendo negociado. E é muito importante isso daí porque aí tu tem uma padronização internacional, porque Ethereum Bitcoin, essa negociação, ela independe de qualquer moeda local, etc. Ela é uma medida relativa puramente em cripto. Quem sabe a gente entra aí nessa região, nessa fase em breve. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos aqui os preços concentrados aqui nessa região mais ao fundo e mais ao centro do gráfico. Então nós temos aí uma região concentrada logo acima dos 16 mil e outra em torno dos 19 mil. Então a gente vê essa possibilidade aí de fazer uma migração que pode estar acontecendo aí nas próximas horas, talvez não tão exacerbada a levar para a região do 0,19, mas a gente vê uma possibilidade de alta, a gente vê aqui um indício de aumento de volume, mas ainda tem um bom trecho pela frente. A gente acredita aí que uma desvalorização iminente aí no Ethereum possa causar aí uma valorização no par. O problema é que dificilmente o Ethereum vai se desvalorizar sem que algo semelhante aconteça. Com o EOS, para quem acompanha essa coin, ela está já bastante desvalorizada. 16,9 mil para o final do dia de hoje, 16,8 aos 17, 0,71% a margem de erro, 37% do que os preços variam de um dia para o outro. Nosso algoritmo não usa inteligência artificial, ao contrário, ele usa controle clássico, metodologias que foram matematicamente desenvolvidas ao longo dos anos 1800, começaram a ser empregadas ao longo de 1900 e são então consideradas controle clássico. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Começamos o nosso giro com CoinMarketCap, Bitcoin nesse momento aí o benchmark 857, Ethereum 173, Ripple 29,5 cents, Bitcoin Cash 230, conseguindo se manter aí nesse patamar. Tether na quinta posição, tendo sido derrubado aí pela Bitcoin Cash. Vamos ver se eles vão continuar imprimindo o Tether baseado em nada. Quem sabe ele recupera a quarta posição, como a gente diz aqui no tapetão. Litecoin 54, extremamente fraco, não consegue manter os 56. E EOS, quase SOS, aos 2,97. Então, a gente vê aí uma possibilidade dele estar se recuperando, mas vai ser um pouco difícil. Ele tem que, com essa valorização que a Binance Coin teve, ele tem que passar aí da casa dos 3 para recuperar a sétima posição. No volume, nós temos BitMEX com 1.7, vamos dar aqui um refresh, 1.74, 1.7 bi nas últimas 24 horas, EXX acima de 1 bilhão, vem se mantendo aí constantemente, vem se mantendo já acima de 1 bi, excelente aí essa manutenção do volume. Quando a gente vê aí as demais exchanges aí recuando, o scroll aqui não funciona nessa tela, é estranho, o mesmo site, duas telas, uma scroll funciona, na outra não, então a gente rola aqui e começa a procurar as demais, e a gente vê aí Bitforex 740, Binance 730 e OKEx provavelmente aos 500, Huobi 565. Vamos dar uma olhada.
OKEx 489, então esse aí é o volume aí bastante baixo, e entramos aí no mercado agora, começamos aí com Ethereum cotada em Tether. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui no gráfico semanal direto do OKEx, Ethereum cotado em Tether, a gente está vendo os preços chegando perto aí de uma LTB, linha de tendência de baixa. O que nós vemos aqui? Os preços aí dentro da semana, perto aí desse limite, que está passando agora ao topo aos 182, então isso bota um cap ali na nossa alta. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. No gráfico diário aqui a gente tem uma espécie de zoom aí dentro dessa movimentação. A gente deve fazer dentro de uma movimentação normal até o dia 30, até o final desse mês, a gente deve cruzar tocar essa LTB, e aí se nós não tivermos volume suficiente a gente deve cair, mas a gente lembra que de uma maneira geral a definição da direção ela não vem das próprias alts, a gente tem que acompanhar então a Bitcoin. Para quem quer fazer esse acompanhamento pode assistir o nosso vídeo de ontem. Vamos dar uma olhada aqui na EOS cotada em Tether. Começamos aqui também com o gráfico semanal, a gente vê ele se aproximando aqui da LTB, só que ela está um pouco mais distante aqui para esse ativo. Ela deve encontrar isso aí na metade de novembro, 18 de novembro, praticamente aí daqui a 30 dias. Vamos dar uma olhada no gráfico diário, ele está fazendo um free float aí, então até meados de novembro ele tem espaço para subir, ele poderia subir tranquilamente até a casa dos 13,70, dificilmente ele vai conseguir fazer então uma alta além disso, mas ele tem essa possibilidade de estar fazendo essa movimentação. Já o Ethereum, ele tem uma movimentação mais restrita, como a gente viu, então, e mais próximo ali de uma definição de direção. Então, dentro de uma normalidade, o que poderia acontecer? Nós poderíamos ter uma queda, então, do Ethereum, uma queda, quem sabe, moderada, tá? E nós poderíamos ter, então, uma alta um pouco maior aqui, recuperando ali a casa dos 13, os 13,20, quem sabe, da EOS, e aí isso jogaria, então, o par EOS-ETH a um teste aqui nessa LTB aqui no gráfico semanal que nós estamos vendo agora. Ele teria ali uma possibilidade de testar aqui esse cruzamento aqui da LTA perdida com a LTB maior. Ele se encontraria aqui aos 17,9, quase 18 mil. Então nós teríamos ali um upside ali razoável. Nós estamos aí 17,1, nós iríamos aí para 17,8. Nós estamos falando aí de praticamente 4% de alta nesse par. O que significa uma alta num par de cripto? Isso significa que aqueles traders que detêm hoje Ethereum, se eles abrem mão de parte de suas Ethereum e compram EOS, a EOS se valoriza em relação ao Ethereum. Se ao final dessa trajetória eles se desfazem dessas mesmas EOS, eles conseguem comprar mais Ethereum. Então isso é uma maneira do holder estar aumentando o seu portfólio em quantidade, fazendo trades. Então é possível sim que o holder faça trades. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Até a próxima edição do nosso programa. EOS, Ethereum e EOS cotado em Ethereum, todas as terças-feiras. Amanhã nós temos mergulho tecnológico. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau.